Bom dia, oficialmente, para quem está vendo, para vocês de novo. A gente começou o curso só fazendo um breve remember aqui, porque em certo sentido o curso começa hoje para valer, as coisas novas, mas a gente começou com uma motivação Esse pessoal da engenharia é foda, né? Eu fecho. O Germano tá chegando. Ou esse é um dos ar-condicionados que queimaram? Obrigado. Nosso herói. Então, o outro herói que fechou a porta, muito obrigado. Então a gente começou com a motivação de por que métrica não serve, não basta. Foi na primeira aula, a gente fez um argumento lá de que você não conseguia capturar tão bem noções de convergência só usando métrica. Aí teve a aula seguinte, a gente entrou com filtros para motivar topologia. E eles ficaram meio perdidos. A gente usou, definiu o filtro, falou como que dá para fazer convergência só usando filtro, chegou na definição de topologia, e os filtros ficaram esquecidos. Porque uma vez a gente definiu topologia, a gente falou de topologias aqui, e funções contínuas. Hoje a gente volta para a parte que vai ser mais legal desse curso. A gente vai voltar para filtros, a gente volta para filtros. Então a gente vamos discutir um pouco mais de filtros em topologia e redes também. A gente vai definir o que é rede, que eu muito provavelmente vou chamar de net, porque a gente economiza uma letra. E eu acostumei a chamar de net, então eu não vou conseguir reaprender a falar rede, eu acho. Então, baseado na observação que a gente tinha feito nessa aula aqui, baseado na observação da aula estrela, dessa aula a gente fez isso aqui, vamos dizer que para o espaço topológico X, topológico x e um pontinho x pertencente a x, um filtro f em x converge para x se, quando a gente pegar essa coisa aqui, nx, que é o conjunto de todos os a's contidos em x, tal que x pertence ao interior, a coleção das vizinhanças do x, se esse cara estiver contido no filtro, tá? Então, colocar aqui moralmente, colocar assim, moralmente, se esse filtro F, ele é igual a isso aqui, se ele é gerado por uma certa família de subconjuntos, então
cada vizinhança de xzinho, cada vizinhança V de xzinho contém um G do Gzão. Então, se a gente, vamos chamar os Gs de bolinhas, não, bolinhas, vamos chamar os Gzinhos de quadrado e os Vs de bolinha, ok? Então, se o filtro F é gerado pelo G, significa que ele é a família de todas as coisas que contêm algum quadradinho. Aí agora eu estou dizendo que o filtro de vizinhanças está contido no F. Então toda vizinhança contém um quadradinho. Porque toda vizinhança pertence ao F, e o F são as coisas que contêm quadradinhos. Mas vamos lá, toda vizinhança tem um quadradinho. E moralmente, a gente pensa que se são vizinhanças do X, essas bolinhas estão ficando, se amassando, então já estão convergindo para o X. Então, esses quadradinhos que eu tenho dentro de cada bola, eles também vão sendo amassados juntos para o mesmo X. Então, por isso que esse filtro maior conter esse filtro menor, e esse filtro menor é o que a gente concordou que é a convergência básica, né? São as vizinhanças principais. Então, isso garante que esses caras também se amassam em torno do X. Moralmente é isso que está acontecendo. Tá? Aí assim, eu não vou fazer todas as discussões que estão no texto, porque algumas a gente já fez na aula de motivação e nessa aula estrela. E a gente também já se convenceu de que métricas não bastam. Você não dá conta de métrica. No texto tem um outro argumento falando de por que você não vai se contentar com sequências. Então eu já vou pular para definir net da gente. Só que antes, há um problema com filtros, que é o seguinte: seus elementos são subconjuntos de X parcialmente ordenados pela inclusão de modo que não é muito evidente, não muito palpável, vamos pensar assim, não é completamente imediata o que está acontecendo com o filtro. São subconjuntos que estão diminuindo, você tem uma relação de ordem parcial que é dada pela inclusão ali. Sequências são muito mais óbvias. Sequências são mais óbvias, já que elas listam pontos do espaço. Então, o que a gente vai tentar fazer é ver o que as sequências têm de tão interessante que permite a gente usar elas para tratar de convergência em espaço métrico, por exemplo, para ver o que a gente consegue retornar para tentar usar em espaço topológico. E aí, tem um exemplo muito idiota, que ele serve como motivação só para a gente perceber, que é o seguinte: em R mesmo, que seja, em R, suponha que a gente queira mostrar isso. Xn converge para X e Xn converge para Y, implica X igual a Y.
a gente faz o seguinte. Então, mostrar que o limite é único em R. A gente primeiro quer mostrar que a gente quer concluir que x é igual a y. Então, a gente sabe que para todo epsilon maior que zero, existe um n0, tal que se n for maior ou igual que n0, então a distância do xn até o x é menor que epsilon sobre 2. Sabe disso? A outra coisa que a gente sabe é que a mesma sequência você consegue um n1, tal que se n é maior ou igual que n1, então xn menos y é menor que epsilon sobre 2. O pulo do gato vem agora. Que você faz... Isso foi um miado, eu fiz um miado. O Jaron olhou assim, o que está acontecendo? A gente sabe que N0 e N1, nos naturais, tem alguém que é maior, você consegue escolher eles. Mas se a gente enfraquecer isso, a gente sabe que existe um N til simultaneamente maior que ambos. E daí a gente conclui que, como esse n til é maior que ambos, você faz isso aqui. E aí você mostrou que esse x menos y em módulo é menor que um epsilon qualquer, portanto, a única conclusão possível é que isso é zero e, portanto, x é igual a y. Mas a grande sacada é que o que permite juntar essas duas coisas é essa terceira condição. Digamos assim, se a gente... O que está meio que acontecendo secretamente, então, secretamente, a gente está pegando os naturais com aqui, e a gente está acrescentando um ponto fora dos naturais, um ponto no infinito, digamos assim, você pode chamar esse ponto assim, se você quiser. E aí aqui tem a reta. Quando a gente faz a função xn, a gente está dando um jeito de imprimir os naturais aqui dentro. A gente está imprimindo esses naturais aqui dentro, por meio de uma função que manda n em xn. E existe um momento onde a gente precisa decidir para onde a gente manda esse ponto. A gente manda esse ponto para o x. Essa função vai ser contínua. Quando você coloca uma topologia esperta aqui, e meio que o que permite que essa topologia esperta seja de fato uma topologia, é o fato de que você sempre consegue isso. Então, o que a gente vai fazer é generalizar a ideia de sequência, dando liberdade para o que pode ser esse conjunto N. Então, a gente vem para essa definição aqui. Definição. Vou colocar assim, dizemos que isso aqui é uma pré-ordem se isso aqui é reflexivo
e transitivo. Então, ela é uma ordem a menos de você declarar como equivalentes as coisas que são simultaneamente uma menor ou igual que a outra, outra menor ou igual que a uma. Se você passa um quociente, você ganha uma ordem parcial. Agora, uma pré-ordem é dirigida se para todo Azinho e Bzinho que pertence a ela, existe um outro infeliz que é maior ou igual que ambos, simultaneamente. No caso... Oi. A pré-ordem é um conjunto com uma ordem, com uma relação binária. Essa relação é reflexiva e transitiva. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Eu vou dar vários exemplos, na verdade. Não só um. Exemplo. O conjunto dos naturais com a ordem usual é dirigido. Porque a relação de ordem dos naturais é reflexiva, antissimétrica e transitiva, e para quaisquer dois números naturais existe um terceiro que é maior ou igual que ambos. Pega o maior. Em particular, ordens totais são dirigidas. Uma ordem total é uma ordem onde quaisquer dois elementos são comparáveis. Tem textos que chamam de ordem linear, porque o diagrama de Hasse dela vira uma linha, né? Então, Z, R é dirigido, essas coisas são dirigidas. Tem um outro exemplo aqui. Pode apagar esse começo? Exemplo. Esse exemplo ainda é sem graça porque a gente não saiu de casa. Tem um outro exemplo aqui que vai ser legal daqui a pouco para colocar n sem, para ficar menos trivial, n sem o zero com a relação de divisão é dirigido. A relação de divisão, essa aqui, que é dizer que n divide m, C e somente C, n divide m. Então, esse aqui vai ser o nosso menor ou igual. Ela é reflexiva, ela é até antissimétrica, é transitiva, e ela é dirigida porque então, é ordem parcial, é mais do que pré-ordem, e dirigida. Que ela é dirigida, você pega dois caras e você quer encontrar alguém que é maior que eles, ou seja, você quer alguém que esses dois dividem. Produto. Então... Se você pegar Z, eu não tenho outro. Hã? Se pegar esse dele, eu tenho uma pré-ordem. Se você coloca... Sim. Sim, que aí você não vai conseguir garantir. É porque o diagrama dela fica mais feio de fazer. Tipo... Sim. Sim. E eu só tirei o zero porque o zero, né, ia tá em cima de todos. Então... Aí ele ia ser trivialmente dirigido, mesmo que não fosse dirigido de um jeito esperto, né? Porque quem que eu pego? Eu pego o maior elemento, aí não tem tanta graça. Tem um exemplo mais legal, que inclusive, se alguém quiser usar isso para fazer um seminário, daria um seminário bem bacana, que é esse aqui, que é o jeito que eu uso para ensinar
integral em análise 1. Eu falo de net em análise 1 para poder falar de integral. Deu certo nas vezes que eu fiz. Que é o seguinte: seja AB intervalo da reta com A menor do que B. Ok? Agora, diremos que uma sequência finita A0 até a N, vou chamar isso de P, é uma partição de AB se A0 for igual a A, que for menor que a 1, menor, 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 que a N igual a B. Então, são sequências de números dentro do intervalo, decrescente, bonitinho. Agora, vamos dizer que T igual a T1 até Tn é uma tag de uma partição P se a gente tiver A0 menor ou igual que T1 menor ou igual que A1 Então, uma tag numa partição são pontos que eu escolho dentro dos subintervalos determinados por essa partição. Tem cheiro de integral de Riemann isso já, né? Aquele cheiro, será que eu pisei numa integral de Riemann? Alguma coisa assim, né? Vamos, por fim, para um par P de T, P e T, onde P é partição e T é tag de P, vamos definir isso aqui. Defina essa coisa como sendo o máximo desses números aqui. AI menos AI menos 1 e 1 menor ou igual que I, menor ou igual que menor ou igual que N. Isso, exatamente. Norma da partição. Antes de eu definir qual vai ser a pré-ordem, a moral da história numa pré-ordem, numa direção, numa pré-ordem que é que dirige um conjunto, é que a gente quer dar um jeito de dizer quando uma coisa é melhor que outra. Eu quero comparar num sentido que vai ser de convergência. Quando que uma coisa é melhor que outra. E pode ser que duas coisas não sejam comparáveis nessa relação. Eu não sei dizer qual desses é melhor que esse, mas eu sei dizer o que é simultaneamente melhor que ambos. O que você prefere, ser rico ou ter um amor? Não sei, mas se eu puder ser rico e ter um amor, porra, é foda. Aí é muito bom, entendeu? A ideia de você às vezes não consegue comparar, mas você consegue algo que é melhor que aquelas duas coisas. Então aqui, a ideia é usar a norma, essa norma de partição, para dizer quando que uma partição é melhor que outra. Pode ser que a gente tenha duas partições com a mesma norma que sejam diferentes, pode acontecer. E aí meio que você não sabe dizer qual é melhor que a outra, mas se você junta as duas, você vai ter uma partição melhor que ambas. A ideia é, então, a gente vai dizer que, a gente vai escrever isso aqui, P de T é menos melhor, P' de
T' é melhor que P de T, C e somente C, a norma desse aqui é menor ou igual que a norma desse. O exercício mostra que isso quando você considerar esse conjunto aqui, se você considerar isso aqui, o conjunto dos P de T, tal que P é partição de AB e T é tag de P, isso aqui como chama, dirigido por essa relação aqui. Por que a tag está influenciando naquela definição? Nada, ela não influencia nada. Você poderia fazer isso sem a tag. O que ia acontecer? Lá na frente, quando a gente fosse definir a integral como sendo o limite de uma net, que é para onde a gente vai chegar, se você faz sem essas tags, o que você ganha é a primeira noção de integral mais ou menos formal, que é a integral de Cauchy, que é a integral onde você não tem essa liberdade de escolher esses pontos no subintervalo. Mas a ideia é que você possa poder mudar essas coisas, que é a sutileza da diferença da integral de Riemann para a primeira integral de Cauchy que ele definiu. Então, de fato, a gente não vai usar, esse cara não entra na ordem, ele não influencia porra nenhuma. Mas isso é muito útil às vezes, você ter essa liberdade. Tá? Mas, então, por enquanto, só isso, mostrar que isso dirigido, exercício. A grande sacada, tipo, que é reflexivo e transitivo é ok. A sacada é para esse aqui, você pega duas partições e quer uma terceira que seja melhor que as outras duas, une, e aí isso aqui vai ter que ser satisfeito, porque o maior possível foi possivelmente quebrado, e aí é um exercício tranquilo. Mas a coisa é que agora a gente pode fazer a seguinte definição. Uma net, se você gostar muito de português, você pode chamar de rede, é uma função assim, onde D é um conjunto dirigido. A notação, assim como para o caso de sequências, a gente vai fazer, quando a gente tiver com pouquíssima pressa, a gente vai escrever assim. Quando a gente tiver com muita pressa, a gente vai escrever assim. Quando o conjunto dirigido estiver claro pelo contexto, a gente não precisa ficar repetindo ele. Quando ele for claro, quando ele for inútil. Tipo, não importa qual, para uma qualquer. A gente coloca assim. Se X é topológico, e X pertence a X, a gente vai dizer que a net XD converge para X se para todo V contido em X aberto, tal que X pertence a V, isso aqui é a abreviação para aberto, existir um D' no seu conjunto dirigido, tal que se D for maior ou igual que D', então o XD, pertence a V. É a definição de sequência convergente. Só trocou
o conjunto de índices. Agora o conjunto de índices pode ser conjunto dirigido. Tá? Só isso. Primeiras observações. Dúvidas, alguma coisa assim? Tá claro? Tá acompanhável? Tá de boa? Ok. Primeiras observações são que o conjunto, tipo, a ordem realmente importa. A ordem é realmente importante. Exemplo. Se a gente considerar n sem o zero, só para ficar no mesmo padrão, dirigido com a ordem usual, então essa coisa aqui, menos 1 a n, não converge para 1. Na verdade, não converge para lugar nenhum, ela diverge, ela fica oscilando, né? Conforme você muda a paridade do n, ele muda entre 1 e menos 1. Você está usando a ordenação usual. Com a ordem da divisão, não. Ela converge. Se você muda a ordem, se você encara isso como uma net com essa ordem, ela converge. Porém, ao dirigir n menos 0 pela divisão, menos 1 elevado a n converge para 1. Eu acho muito legal isso. Porque o que acontece? Eu vou escrever como que é a ordem. Tipo, no primeiro caso, vou chamar aqui de A. No primeiro caso, os índices estão dirigidos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então, eu tenho que seguir os índices nessa ordem para mostrar que converge. Então, o fato de que os pares e ímpares estão entremeados um no outro ferra tudo. Então, putz, agora deu menos 1, no próximo vai dar 1. Então, ele está sempre oscilando. A ordem me obriga a isso. Só que se eu pego essa ordem faz assim, ó. 1, 2, 3, 5. Aí aqui tem o 9, aqui tem o 25, aqui tem o 6. Enfim, aqui tem o 4, aqui tem o 8. Ela está toda distribuída assim, uma malha. Ela está indo assim, ela tem uma malha infinita espalhando conforme a divisão. Mas aí veja, se você pega esse índice aqui, era para estar aqui, assim. Se começa do índice 2, a partir do 2, todo mundo que vem depois do 2 é par. A paridade vai ser 1. Então, tudo bem que você tem uma caralhada de gente que está dando menos 1, mas eles estão separados por essa ordem. Você conseguiu um ramo a partir do qual, nessa sua ordem, nessa direção, está funcionando. Ele tá avançando na direção dessa ordem, rumo a esse ponto no infinito que não existe. Ele está avançando de um modo constante, então ela vai convergir. Então, essencialmente é porque para qualquer aberto em torno do 1, você pega D igual a 2, a partir do 2 a paridade é sempre par. Então, moral da história, a ordem importa. Então, o mesmo conjunto de índices com ordens diferentes vai te dizer que coisas diferentes convergem ou não. Então, sim. É porque, no fundo, isso aqui é a convergência de filtro disfarçada. A gente vai ver isso até o final dessa aula. É a convergência de filtro disfarçado. Ela é bem mais solta, assim.
Só para dar mais um exemplo antes de entrar em coisas mais legais. Exemplo. Se f é uma função de AB em R, defina para uma partição com uma tag pertencente a esse P, um número, esse número aqui. Soma de igual a 1 até n, f de ti, vezes ai menos 1. Onde P é a 0 até a n, e T é T1 até Tn. Também chamado de soma de Riemann. Soma de Riemann com a partição P e com a tag, com as marcaçõezinhas T1 até Tn, ok? Isto define uma net. Define uma net, chamar... Não importa muito o nome dela. Mas define uma net que pega uma partição T e manda nessa soma de Riemann. Adivinha o que acontece se essa net converge? Se essa net converge, o limite dessa net é a integral de Riemann. E se a função é Riemann integrável, é porque o limite, a integral dela é o limite dessa coisa. Então, note que esta net converge para L pertencente aos reais, C e somente C, para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se a norma da sua partição for menor do que delta, então a distância entre a soma de Riemann da partição e o número L é menor que o epsilon, que é a definição da integral do Stewart, a mais elementar que existe. Um engenheiro concorda que isso é a definição da integral de Riemann. Uma vantagem automática disso é que, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver que se xd converge para x, yD converge para y, em R, então xd mais yD converge para x mais y. Limite da soma de nets é a soma dos limites. Você aplica isso para a integral de Riemann, automaticamente você ganha que a integral é aditiva. Automático, você não tem que redemonstrar. A linearidade da integral sai pela linearidade dos limites, essencialmente. Sai assim, você não precisa abrir a integral via definição de Darboux com soma superior, soma inferior e argumentar com supremo. Não, é legal, cria músculo, mas tem outras coisas que você pode usar. Por exemplo, eu ainda não sei se dá para usar essa definição de integral, eu defini assim com net, para tirar uma demonstração fácil para o teorema de Riemann-Lebesgue, que a função é Riemann integrável sem somente C, ela é limitada e contínua num conjunto a menos de medida nula. Que é um canhão, é um teorema muito útil em análise. Mas para provar ele, quando vou fazer, eu preciso mostrar a equivalência com a caracterização de Darboux. Mas
para a parte braçal, sai limpo, assim. Então, assim, o que me fez gostar de net foi isso. Tipo, eu falo, nossa, eu consigo ganhar muito tempo. Eu lembro que em 2019, eu dei análise 2 lá na UFES, e aí lá a análise 2 começa na integral de Riemann. Eu gastei uma semana, e lá eram 60 horas. Gastei a primeira semana relembrando coisa de net, umas coisas assim. Defini integral assim, fui tirando um montão de resultado. Eu ganhei tanto tempo que eu fiquei sobrando 10 aulas. Eu dei toda a parte de séries de função, sequência de função, falei de Arzelà, falei de Stone Weierstrass, e não tinha o que mais fazer. Porque ganha-se muito tempo quando você não faz integral ao estilo Elon, com Darboux e aquelas coisas, soma superior, soma inferior, que lá mata o cidadão. Mas, então, um exemplo bem pé no chão de onde você pode usar net, né? Mas, convergência de net. Mas assim, um aparato desse para você tratar de integral de Riemann é meio que excessivo. A graça não é essa. A graça é que a gente consegue recuperar coisas que para espaços topológicos quaisquer não vale consequência. Então, eu só vou colocar aqui antes um exercício. Ele pode ajudar a fazer algumas coisas, às vezes, de modo mais rápido, mas seja D conjunto dirigido, e isso aqui, um ponto que não pertence a D. Ok? Então, declare um A contido em D unido com isso aqui, aberto, C e somente C. Ou esse ponto extra não pertence ao A, ou esse ponto pertence, e existe um D pertencente a D, D', tá? Tal que todo mundo que vem depois desse D' está contido no A. Exatamente. Então, que é a topologia que a gente coloca nos naturais com um ponto extra. Tá? Aqui eu estou com um conjunto dirigido, acrescentei um ponto e vou dizer que alguém é aberto. Essencialmente assim, eu tenho meio que a ideia dos cônjuges é que eles estão indo para algum lugar em comum que às vezes esse lugar não existe, né? Eu gosto de chamar às vezes esse ponto de cenoura. Aquela ideia de você prender a cenoura aí, você ir tentando pegar assim. Você acha que existe, mas é coisa dirigida. Se eu tiver, essencialmente, se eu pego um ponto que não é esse cara, esse ponto é isolado. Eu não estou ligando para ele. É isso aqui que isso aqui está falando. Se o subconjunto não tem esse ponto, então dane-se, é aberto, não me interessa. Agora, um subconjunto que tem esse cara é porque tem algum... Pode ter outras coisas, mas certamente vai ter um momento a partir do qual um ramo todo está lá. Um ramo dessa... Está todo mundo nesse negócio. Então é como se eu estivesse pegando coisas que estão se aproximando aqui.
No caso dos naturais, só para comparar, seria você dizer que os pontos daqui são isolados e alguém que tem esse cara é alguém que tem um rabo dos naturais. A partir de um número natural, todo número natural está lá dentro. Com uma linguagem um pouco mais técnica, eu estou colocando uma topologia aqui que torna esse cara o único ponto de acumulação da coisa. Assim como aqui, eu estou transformando, eu acrescentei um ponto e estou forçando ele a ser ponto de acumulação. Tá? Então, isso aqui, tal, mostra que é uma topologia. Mostra que é topologia. Além disso, vale aquele mesmo fenômeno. Φ daqui aqui é contínua. C e somente C, quando você fizer a net, se encarar isso aqui como net, converge para φ do infinito, φ do ponto. Então, assim, quem faz topologia sem estudar convergência, só estudando função contínua, não está errado. Porque convergência é um jeito de você falar de continuidade. Mas tem muita intuição que se perde quando você fala, não, eu não consigo falar de sequência convergente, então vou só usar a função contínua. Você perde algumas coisas, vocês vão ver que... Sim. Uhum. Y pero el concepto de convergencia, eso que significa que como si uno pusiera a Nex como topología de Alexandrov, o sea, a Nex del conjunto dividido, como si Alexandrov, a Nex, o verde, simplemente sigue continua na topologia de Alexandrov. Eu tenho a impressão que isso estava dentro da forma, o saber muito básico da topologia de Alexandrov são os valores. Sim, não, isso aqui é o espaço de Alexandrov. Sim. Porque você acrescentou um ponto. Sim, mas os pontos são lá. Você está tentando dizer, adicionalmente aí, os pontos isolados agora são abertos. Você tem necessidade disso? Porque na realidade é muito Tá, entendi o que você dizer. Não. Tá, que você está querendo usar a ordem também para declarar como que é a topologia nesses outros pontos. Sim, mas é porque isso aqui seria o Alexandrov de tratar esse cara discreto, né? Sim, eu estou tratando ele como discreto. Mas eu acho que vai dar um problema porque por causa dos, porque qual que é? Porque uma vez que eu estou tratando todos os pontos do D como isolados, para continuidade eu só preciso me preocupar com a continuidade nesse ponto, né? Bom, mas para ser contínuo nesse ponto, dado um aberto aqui em torno desse cara, tem que existir um aberto aqui em torno do qual todo mundo lá vai estar dentro desse aberto. Só que a definição da topologia aqui, para ter você pega um aberto aqui, tem um índice. Esse índice me diz que converge. Então foi. A volta, acho que o problema estaria na volta. Por isso que você falou. Se isso aqui converge para o φ infinito, eu consigo garantir que essa φ vai ser contínua no infinito. Não que ela é contínua em tudo, porque nos outros pontos ferrou. Pode ser. Então, ela vai ser contínua, se você quiser usar isso, talvez vai ser contínua só nesse cara. Só nesse cara. Isso. Vai ser contínua só nesse pontinho aqui.
Acho que é isso. É que aqui tá a continuidade global, porque meio que eu falei, foda-se. Foda-se nesses pontos, eu só quero saber desse aqui. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Para ver que tem paralelo com aquilo que a gente já estava fazendo em RN. A grande sacada de hoje é esse aqui. Seja A um subconjunto de x, espaço topológico, e x pertencente a x. São equivalentes. Primeiro, x pertence ao fecho do A. Segundo, existe uma net contida em A. Isso é um abuso de notação violento, tá? Eu só estou querendo dizer que existe uma net em X, todos os XDs pertencem a A, tá? Estamos entre amigos, eu não preciso ser tão formal assim. Existe XD contido em A, tal que XD converge para X. Então a gente recupera um fenômeno que a gente tem com espaços métricos. Um ponto está no fecho de alguém, se existe uma sequência que está lá dentro, que deixa de valer em espaços topológicos mais gerais. Se ele é não metrizável, você pode acontecer de isso aqui falhar. Acho que na lista eu coloquei. Isso aqui é o fecho topológico. Fecho topológico. Na lista, acho que tem um exemplo onde você pega o espaço das funções contínuas de R em R, ou o espaço das funções de R em R, acho que é o espaço das funções de R em R, e aí pega o A como sendo a família das funções características de subconjuntos cofinitos. Então você pega funções que são 0, 1, só que elas são 1 só numa quantidade finita. É 0 em quase todo mundo. Acho que é isso. Você mostra que a função nula está no fecho desse negócio, na topologia produto. Só que não tem nenhuma sequência de funções lá dentro que converge para ela. É um argumentozinho que você faz com uma tabela infinita, assim. A gente pode tirar uma aula de exercícios para discutir isso, mas isso fura. Então, para sequência, isso aqui deixa de valer, mas para net você consegue. Isso é para net, isso aqui é net. E assim, eu vou fazer vou deixar enunciado desse jeito, mas no meio da prova vai aparecer um filtro aqui dentro. Já um indicativo de que filtro e net está assim, ó. Você não... Se você está trabalhando com convergência de net, você está trabalhando com aquela primeira noção de convergência de filtro que eu falei, e vice-versa. Oi? Pode ficar como exercício. Mas vamos lá, a direção fácil é o B implica A. Então, o que B implica a gente tem que existe uma net contida em A, tal que a net converge para o X, e a gente quer concluir que o X pertence ao afecho. Para pertencer ao afecho, eu tenho que mostrar que todo aberto em torno do X intercepta alguém do A. Mostrar que é ponto aderente. Acabou. Seja V contido em X aberto, tal que X pertence a Vzão. Então, X está aqui, V está aqui. A net converge, então existe
um D' pertencente ao conjunto dirigido, que não me importa qual é, mas tal que se D for maior ou igual que D', então XD pertence a V. Só que todos os XDzinhos estão em A. Então, em particular, eu mostrei que intercepta. Portanto, X lá. O que eu gosto? É a mesma intuição que a gente já desenvolveu em análise, que a gente consegue usar aqui, a mesma intuição. Então, ela é menos... Ela repele menos do que filtro, eu acho, porque filtro é uma coisa nova. E aí tem muita gente que tem resistência a coisa nova. Mas eu, por outro lado, fui resistente a net por anos. Tipo, eu sabia que net existia, mas... Ah, não, filtro funciona tão bem, vai filtro. Mas, quando eu comecei a precisar vender as coisas que eu faço, talvez ganhasse tempo. Então, aqui é onde a gente percebe que vai precisar da flexibilidade da definição para ser qualquer conjunto dirigido. Porque, se fosse métrico, o que a gente poderia fazer? A gente saberia que o X está no fecho do A. Então, a gente conseguiria, em torno do X, pegar bolinhas. Lembra daquele argumento das bolinhas encaixantes? Então, de análise 3. A gente conseguiria pegar bolinhas cada vez menores aqui dentro, bolinhas abertas. Como são abertos e o X está no fecho, em cada um desses abertos eu pegaria um pontinho. E como essas bolas estão decrescentes, elas meio que estão ordenadas na mesma ordem dos naturais. Então, se eu pego esses pontos nesses caras e deixo dirigido com a ordem dos naturais, converge como sequência, tá ótimo. Só que se eu estou num espaço que não tem essas abertinhas tão bonitinhas, eu não tenho como fazer essa coisa assim tão simples. Mas, se eu não preciso exigir que a ordem seja a dos naturais, eu faço a seguinte pulo do gato. Se fosse métrico, faria isso aqui. Mas como não é, vamos fazer o seguinte: seja D o conjunto de todos os V's contidos em X aberto. Eu não sei mais escrever notação de conjunto. V contido em X, tal que V aberto. E X pertence a V. Não, na verdade, para ficar mais evidente, eu vou fazer assim. O filtro de vizinhanças. Então, lembrando quem que é esse cara, são os A's contidos em X, tal que o X pertence ao interior do A. Filtro de vizinhanças. Então, todos os A's que tem um aberto contido nele, que esse aberto contém um X. Bom? Exatamente. Porque a ideia aqui, a gente lembra, a gente quer ordenar as coisas de modo que a ordem reflita o que é melhor. Aqui eu quero que a coisa convirja para um ponto. Quanto menor, melhor. Então eu inverto a ordem. Então eu faço assim. Para U e V pertencentes a D, eu vou dizer que V é melhor do que U se o V estiver dentro do U. Esse conjunto é dirigido. D com esta relação de ordem é dirigido. Essencialmente porque a relação de inclusão ela já é uma ordem parcial, e se eu pego quaisquer dois
duas vizinhanças do x, a interseção ainda é uma vizinhança do x, que é melhor do que as outras duas, porque ela é menor. Ela é melhor por ser menor. Bom, mas agora acabou, porque a gente somos crentes do axioma da escolha. Então, para cada Vzinho pertencente a D, escolha XV pertencente a V. Agora, isso aqui... Ah, calma. Eu tinha que usar em algum momento que o xzinho está no fecho. Está no fecho. Então, eu não só pego um pontinho no aberto, eu pego um pontinho no aberto e que intercepto A. Que eu sempre posso fazer isso porque isso é diferente de vazio. X é ponto aderente do A. Agora, essa net XV com V pertencente a D está contida no A e, por construção, ela converge para o X. Por quê? Você pega um aberto em torno dessa porra desse ponto, você quer encontrar um momento a partir do qual um índice, todos os xzinhos correspondentes estão lá dentro. O próprio aberto é um índice que te diz como fazer isso. Acabou. Então, dado V contido em X aberto, tal que xzinho pertence a V, basta escolher D' igual a V, pois se D for maior ou igual que D', então isso significa que esse D, na verdade, é um U, e esse U está contido em V, e o XU pertence a U que está contido em V, e foi, etc. Converge por construção. Legal? Deu pra... Então a gente recupera de fato, a gente tem essa maleabilidade toda. Então, o cronograma que eu tinha montado, acho que ele estava um pouco acelerado nessa parte, mas... Não, achei que já era 12h20, por isso que eu estava com esse papinho de que vai terminar a aula, mas é 12h02, acho que pode ir um pouquinho mais, né? Tudo bem? Mas de qualquer forma eu vou desacelerar um pouco o cronograma. Eu vi que tinha umas coisas lá que eu tinha colocado, tipo, uma aula toda para o Teorema de Baire. Não precisa isso tudo. Umas coisas assim. Mas, então, deu para acompanhar aqui tudo? Ficou claro o que aconteceu? Bacana? Então, tem uma coisa aqui que esse filtro se intrometeu aqui. Você podia falar, poxa, mas não tinha um jeito de demonstrar isso sem filtro, explícito, alguma coisa assim? Não exatamente, porque, olha, se isso aqui é uma net em xão, então aquela mesma construção que a gente fez na segunda aula dos rabos das sequências, então isso aqui, ó, H, eu vou escrever direto assim. Eu vou introduzir essa notação. XDzinho com uma setinha para cima. Isso aqui vai ser o seguinte. Todos os A's contidos em X, tal que existe um D', tal que os XDzinhos a partir desse D' estão dentro do A. Ok? Isso é um filtro. Vocês lembram que na segunda aula a gente tinha pegado uma sequência e aí a gente tinha montado o filtro dos A's contidos em R, tais que existia um N
tal que xm com m maior ou igual que n está contido em A. A gente mostrou que isso era um filtro. O filtro gerado pelos rabos das sequências. Agora a gente faz o filtro gerado pelos rabos da net. Tá? A moral da história é a mesma. Tá? Então, isso é filtro. Por quê? E mais do que filtro, é um filtro próprio. Certamente o X pertence a isso. Porque o X é um dos subconjuntos que contém algum rabo da sequência da net. Ele contém a net inteira. Então, certamente isso acontece. O vazio não pertence. Eu já queria isso para dizer que ele é próprio, né? Porque, de fato, o vazio não contém rabos. O vazio contém nada. Tudo bem. É claro que se você tiver A contido em B e A pertencente a isso, então isso também pertence. O filtro tem que ser fechado para cima. Então, se alguém contém um rabo da net e alguém contém este alguém que contém um rabo, então este segundo alguém também contém um rabo. Então, está lá dentro, é fechado para cima. A parte que realmente interessa é onde entra a definição de ser dirigido. Se você tem A e B pertencentes a net, a esse candidato a filtro, então você tem um rabo contido em A e outro rabo contido em B. Tem um rabo dentro de um rabo dentro do outro. Só que existe um momento lá, em algum lugar, aqui é um outro, perdão, D duas linhas. Existe um D três linhas que é simultaneamente maior que o D' e o D duas linhas. Exatamente, existe alguém que é maior ou igual que tanto esse quanto esse. Então, se alguém for maior que esse outro cara, certamente será maior que esse e esse. Portanto, o X correspondente vai estar nesses dois. Então, para um D três linhas maior ou igual que D' duas linhas, que existe porque é dirigido, isso aqui esse está contido aqui, porque se é maior que D3, é maior que D1. Então, esse está dentro desse que está dentro desse. Só que esse está dentro desse que está dentro desse. Portanto, a interseção pertence. Então, primeira coisa, uma net induz um filtro. Mas não é só isso. Se você ligar agora, você ainda ganha uma outra coisa. Mais importante, a net converge para X enquanto net. C e somente C. O filtro converge para o X enquanto filtro. Lembrando que isso aqui é dizer que o filtro de vizinhanças está contido neste animal. É equivalente. Então, quando a gente definiu convergência de net, sim, mas é pior, ainda é mais forte do que isso. Isso é a ponta do iceberg. Por que está acontecendo? Peguei uma net e induzi um filtro. Mas e se eu estiver trabalhando só com filtros, o que me garante que eu consigo trabalhar com nets? Tipo, uma net induz um filtro induz uma net? É menos óbvio.
por motivos bem piores, que eu acho que eu consigo falar hoje. Consigo. Mas primeiro vamos entender esse aqui. Que assim, essa definição, XD converge para X enquanto net, é você dizer que para todo V, eu vou abreviar assim, para todo, não, vou colocar, para todo V contido em X aberto, X pertence a V, implica que existe um Dzinho tal que D maior ou igual que D', implica XD pertencer a V, ok? Isso, posto de outra forma, eu estou dizendo que existe um rabo todo dentro desse cara. Todos os XDs com D maior ou igual que D' está dentro desse aberto. Mas veja, isso está falando que todo aberto em torno do X contém um rabo. Em particular, eu não precisava pegar um aberto, eu podia pegar alguém que contém um aberto. Ia conseguir repetir o argumento. Então, eu podia pegar um cara aqui dentro. Todo mundo aqui dentro tem um rabo. Mas se esse cara tem um rabo, é porque, veja, isso aqui está dizendo que essa vizinhança pertence a esse filtro. Ela é um desses As aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o V pertence a esse cara. Mas eu estou dizendo que que em particular vai dizer isso. Então, vim para cá. Só que se eu digo que esse filtro está aqui dentro, eu estou falando que toda vizinhança está aqui. Mas toda vizinhança está aqui porque toda vizinhança contém um rabo. Mas toda vizinhança contém um rabo, eu dizer que isso aqui está acontecendo. Então, essa convergência de net, muito naturalmente generalizada da convergência de sequência, é a convergência de filtro. Tá? Só que filtro é bem mais estranho de trabalhar do que com net. Net são pontinhos, é sequência, é análise na reta. É análise na reta, você não precisa usar ordens muito estranhas, pensar em camadas de conjuntos. É um pouco mais natural. Oi? Aí você acreditar de uma maneira, Sim. Mas isso puxa a gente para a segunda observação, que é como que a gente consegue net a partir de filtro? Oi? Você já tinha visto antes? Dá para tirar muita coisa, sai muito fácil com isso mesmo. Então, assim, moralmente, o que a gente está fazendo é isso. Essa primeira observação montou uma função que sai eu vou chamar de conjunto, entre aspas, conjunto das nets em X, vai no conjunto dos filtros. Manda um negócio aqui e manda num negócio aqui. O sonho seria, como às vezes a gente dá sorte em álgebra linear, coisas do tipo que, por exemplo, transformações lineares, matrizes, olha só, é bijetivo, é a mesma coisa, eu sou livre para escolher sem peso na consciência.
O sonho seria que isso aqui fosse uma objeção. É impossível isso ser uma objeção. Pelo seguinte, por questões de fundamentos de matemática. Uma net em X é um conjunto, é uma função que sai de um conjunto dirigido e vai em X. Essencialmente, qualquer conjunto pode se transformar num conjunto dirigido, porque tem um carinha que chama axioma da escolha que permite dizer que todo conjunto admite uma boa ordem. Então, se todo conjunto admite uma boa ordem, essencialmente, para qualquer conjunto Y, para todo Y eu consigo uma função do Y para o X. Ela pode ser injetora ou sobrejetora, mas para todo Y eu consigo cozinhar uma função, para todo conjunto Y. E todo Y eu consigo transformar ele no conjunto dirigido. Então, essencialmente, toda função que chega de algum lugar e sai de algum lugar e chega no X, ela tem o direito de ser chamada de net. Então, se isso fosse um conjunto, você ia conseguir mostrar que o conjunto de todos os conjuntos é um conjunto. E aí, invade com o pé na porta, assim, o Russell tira o chapéu, o cachimbo e fala, aqui não. Imagina aquele velhinho fazendo, isso é muito massa, mas enfim. Então, infelizmente, isso aqui não pode ser uma objeção, porque isso aqui é grande demais para estar em objeção com uma coisa pequena demais, porque isso aqui é um conjunto de fato. Bijetivo não é, mas sobre é. Então, o que a gente faz é, a gente consegue mostrar que para todo filtro existe uma net cujo filtro induzido é ela. Então, a gente consegue mostrar que isso é sobrejetor. Isso não é selecionar o conjunto nesse domínio mesmo para ter uma objeção? Num artigo... Uma espécie de leis canônicas. Isso é um artigo de 2022. Tem um cara que está trabalhando com espaços de convergência usando o net, mas ele queria fazer de um jeito que não precisasse usar nada de filtro. E aí ele fez uma construção recursiva lá de um conjunto que, se o seu conjunto dirigido estiver dentro desse cara, basta. Mas eu acho que é muito trabalhoso, é muito mais fácil você falar, não... Sim, mas existe. Existe. Nesse artigo, puta recente. Tipo, você fez uma pergunta que alguém respondeu alguns meses atrás, essencialmente isso. Boa pergunta, diga-se de passagem. Mas a questão é, esse negócio é sobrejetor. E em que sentido, né? Dado um F, dado um filtro aqui dentro, a gente consegue montar uma net que, quando você olha o filtro induzido, é ela. E aí, em particular, a graça disso é que você tem um filtro que induz uma net que o filtro é ela. Então, para propósitos de convergência, uma vez que a gente definiu limite de net de modo a preservar a versão filtro ou a versão net, essa net vai ter os mesmos limites que esse filtro. Então, se você quer trabalhar com um limite de net, estava num argumento que tinha um filtro. Eu sei que existe uma net, não precisa nem saber como ela é. O fato de que existe já permite para você usar, argumentar via net e sair assim. Mas só para dizer que quem é esse cara, e aí eu acabo a aula com isso, juro. Exercício, tem no texto feitinho isso lá, ou um pouco mais feitinho, a dica lá deve estar melhor, mas dado filtro F, defina
D como sendo o conjunto dos pares da forma XF, tal que X pertence a F, F pertence ao filtro. Ah, Renan, por que você não simplesmente pega um negócio assim, um ponto em cada uma? Porque quando você fizer o conjunto, o filtro gerado, ele não necessariamente vai dar esse cara. Eu quero que dê esse cara. Eu consigo induzir nets de várias formas, mas de modo a dar isso, é um pouco mais restritivo. Esse cara, por exemplo, não funciona. Então, esse vai ser o nosso conjunto dirigido, onde a gente vai dizer que XF melhor, YG é melhor do que XF, se G contém, se G está contido em F. Isso. Isso aqui mostre que é dirigido, mostre que isto dirige o conjunto D, e vai ser importante o fato de que F é filtro, para você mostrar que, dados dois caras, vai ter alguém melhor que ele. Ah, pera, isso aqui é importante, filtro próprio. O vazio não pertence ao filtro. Que a gente vai conseguir alguém... Isso, aqui é filtro próprio. Porque se, a net, você nunca vai conseguir pegar uma net que manda no filtro trivial. Então, e só tem um filtro que não é próprio, então você não está perdendo muita coisa. Isso, obrigado pela observação. Mostra que isso dirige D e fazendo X, não, vou chamar assim, π de XF como sendo X, para todo XF que pertence a D, quando você fizer isso aqui, então assim, você meio que usa o filtro para montar uma relação de ordem diagonal. Sim, de certa forma isso está te dando, um jeito canônico de conseguir. Ah, sim. Mas é que o que o autor ele conseguiu é, a partir de um conjunto X, ele constrói um outro conjunto, tal que se você pega o conjunto dirigido contido nesse cara, todas dão certo. Ah, tá. Ah, tá. Então a sua pergunta já foi respondida há algumas décadas. Tá, essa aqui. Tá. Então, esse cara com essa relação aqui, com essa direção, com essa relação de ordem que não vai ser parcial, ela vai ser só uma pré-ordem mesmo, você consegue mostrar isso aqui. A dica é que, se você pegar o rabo de alguém, o XF está que o XF é melhor que um YG. Isso aqui é o G. Para qualquer G no filtro. Então, como o filtro é gerado por ele mesmo, e isso aqui é gerado por esses rabos, então elas são geradas pelas mesmas coisas. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que usa net para descrever convergência, para falar de continuidade. Então, aquelas coisas de espaços métricos. F é contínua, C somente C, sequência convergente vai em sequência convergente. Vale em espaço topológico para net e para filtro.
A gente vai estudar um pouco de noção de base local. Tipo assim, se isso generaliza a sequência, seria importante que quando o espaço é métrico, eu, usando o net, conseguisse recuperar o resultado para a sequência, já que é uma generalização. A gente faz isso pela noção de base local. Vai ver na próxima. E aí, na outra aula, na outra semana, a gente começa a ver compacidade, que é onde vão entrar os ultrafiltros. Tá? E aí, enfim, mas é isso. Agora eu acho que a gente começou a ver coisas que são realmente... Vocês não tinham visto muito antes. Falou, pessoal!